E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E tivemos aí o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. E tem time que acabou pegando o caminho mais difícil se quiser ser campeão. Mas eu acho que, no geral, todos os confrontos serão bons jogos. Então vamos falar de cada um deles individualmente e também aproveitar para dar aquela palpitada, né, do que eu acho que vai acontecer. Então, já começa colocando aqui pra mim para que time você torce ou quem você acha que vai ser o grande campeão dessa edição da Copa do Brasil. E também se inscreve aqui no canal se você quer ficar por dentro de todas as notícias envolvendo futebol. Bom, na tarde desta terça-feira, a CBF fez aí o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil e também já ficou decidido qual é o chaveamento. Confronto número 1, América e Corinthians, com o Corinthians decidindo a volta em casa. Esse jogo aqui acabou de acontecer no Campeonato Brasileiro, na rodada 9, o América venceu de 2-0, mas assim, a situação do América no Campeonato Brasileiro não é das melhores, mas na Copa do Brasil acabou de tirar o Internacional, né? Foi nos pênaltis, foi 3-3 o agregado, e o América venceu 5-4 nos pênaltis. Enquanto o Corinthians, também passando por um momento complicado no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano está na primeira posição fora do Z4, mas na Copa do Brasil acabou tirando o Atlético Mineiro, que com certeza era um dos favoritos, sendo que o Corinthians perdeu a ida de 2-0, ganhou a volta de 2-0 e também, assim como o América, acabou vencendo nos pênaltis. É muito difícil dizer o que vai acontecer, se eu não me engano, o primeiro confronto é só daqui a um mês, lá no dia 5 de julho, mas se a gente fosse olhar assim, o panorama atual dos dois times, eu acho que aqui vai dar Corinthians, porque eu acho que no curto prazo tem mais chances do Corinthians se recuperar no momento do que o América. E bom, segundo confronto, Bahia e Grêmio. O Grêmio acabou de vencer o São Paulo jogando em casa. Atualmente o Grêmio é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, enquanto o Bahia é o 15º colocado, tá só à frente do Corinthians e do Z4, com 8 pontos. A situação do Bahia, assim como a América e Corinthians, é muito delicada no Campeonato Brasileiro. É um time que a qualquer momento pode acabar no Z4, enquanto a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, dos times que subiram da Série B, a situação do Grêmio é a melhor no momento. Lembrando que o Bahia tirou o Santos nos pênaltis também e o Grêmio tirou o Cruzeiro, só que não foi para pé. Foi um dos únicos dois confrontos das oitavas que não foi para pênaltis. Se eu olhar só o panorama atual, né, aproveitando aí para dar aquela palpitada como eu disse para vocês, mas olhando só o panorama atual, eu acho que dá Grêmio, pensando que o Grêmio decide a volta em casa também. Pensando assim nos 4 confrontos das quartas de final, acho que esse é o mais desbalanceado assim, pensando no momento dos times atual. Mas não significa nada que daqui a um mês o Grêmio não possa performar mal e acabar caindo para o Bahia nos pênaltis também. Terceiro confronto e pela 5ª vez seguida na Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo atualmente é o 5º colocado no Brasileirão com 16 pontos, enquanto o Atlético Paranaense é o 7º colocado com 15 pontos. Na Copa do Brasil, o Flamengo eliminou o Fluminense do Diniz, né, que, enfim, passou aí por um momento turbulento, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas outras competições, e o Atlético Paranaense tirou o Botafogo nos pênaltis, com o Bento defendendo 2 pênaltis. Então, assim, não dá para dizer que o momento de nenhum desses dois times é muito ruim. Na verdade, o Flamengo vem engrenando bem nas últimas partidas, teve um começo de ano um pouco complicado, um pouco delicado, passou por momentos bem complicados, chamou o Sampaoli, acho que uns 3, 4 jogos não foi bem, mas agora o Flamengo tá vindo aí no Campeonato Brasileiro de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, enquanto o Atlético Paranaense tá assim, nivelando bem, né, tá atuando relativamente bem no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas, mas eu acho que no geral esse confronto aqui, ele também tá bem equilibrado. Pensando aí que nos últimos 4 anos, né, eles se enfrentaram 4 vezes nos últimos 4 anos na Copa do Brasil, tá 2-2 para cada. Então, 2 vezes o Atlético eliminou o Flamengo e 2 vezes o Flamengo eliminou o Atlético. Acho que agora aí vai ser a melhor de 5 mesmo. Então, acho que esse confronto vai ser muito da hora de assistir. E bom, último confronto, aí eu acho que o melhor confronto das quartas de final, até porque é um clássico, o clássico paulista, o choque rei, São Paulo e Palmeiras, com o Palmeiras decidindo a volta em casa. Lembrando que esses times se enfrentaram no ano passado na Copa do Brasil também, aquele jogo polêmico envolvendo o impedimento do Caleri, o São Paulo acabou fazendo um gol, levou para pênalti e eliminou o Palmeiras nos pênaltis, para depois, enfim, foi eliminado pelo Flamengo lá na frente do torneio. Mas esses times voltam a se reencontrar mais uma vez
numa situação de mata-mata e mais uma vez com o Palmeiras decidindo em casa. Sinceramente, não sei o que esperar. O Palmeiras no momento é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, o único invicto no Campeonato Brasileiro, são 19 pontos, 5 vitórias e 4 empates, enquanto o São Paulo acabou de perder para o Grêmio, como eu disse no começo do vídeo, mas é o oitavo colocado com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, né, para o Grêmio e para o Botafogo na primeira rodada. O São Paulo vem aí de uma ótima sequência com o Dorival Júnior, ótima mesmo, né, depois de ter trocado o técnico, o Rogério, pelo Dorival, fez assim uma sequência, se não me engano, de 12 jogos sem derrota, mas aí perdeu para o Sport na própria Copa do Brasil, mas acabou eliminando o Sport nos pênaltis e perdeu para o Grêmio agora. E o próximo jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro é justamente contra o Palmeiras, mas aí no Morumbi. Então assim, eu acho que esse confronto depende da situação do São Paulo. Daqui um mês eu acho que vai ser um confronto muito, muito bom, porque clássico não tem jeito, né? O clássico iguala os desiguais, né? Ele, mesmo que os dois times estejam no momento ruim, geralmente o clássico equipara aí os dois times. Mas sabemos a dificuldade do São Paulo de jogar no Allianz. Na verdade, de qualquer time jogar no Allianz, né? O Palmeiras montou um time muito, muito forte para jogar dentro de casa e é por isso que eu acho que a melhor chance do São Paulo é conseguir fazer um resultado dentro de casa, né? Dentro do Morumbi e talvez, né, evitar o pior no Allianz. Mas tudo pode acontecer no clássico, tudo está em aberto e para mim vai ser um confronto muito interessante. Vamos falar do chaveamento agora? Então ficou o seguinte, lado esquerdo da chave, beleza? Lado esquerdo, Corinthians e América, Palmeiras e São Paulo. Lado direito, Grêmio e Bahia, Flamengo e Atlético. Com o Atlético decidido em casa, eu acho que eu não falei isso na hora. E bom, por que no começo do vídeo eu comecei falando que um time vai pegar o caminho mais difícil? E eu estou falando do São Paulo. Porque pensa só o pior cenário para cada um desses times aqui. Para mim, São Paulo e Corinthians têm os piores cenários possíveis. O São Paulo, para mim, ainda pior que o Corinthians. Porque o São Paulo pega o Palmeiras, que no papel parece ser um time mais forte, um time mais com um momento melhor, vamos colocar assim. Então, já teria que tirar o Palmeiras num clássico absurdo, poderia ir para uma semifinal contra o Corinthians, também num clássico, envolvendo o tabu, né, que o São Paulo nunca ganhou da Neoquímica Arena, e na final ainda poderia enfrentar um Flamengo, que foi o time que eliminou o São Paulo no ano passado. A situação do Corinthians seria pegar o América, que acabou de perder para o América, mas joga daqui um mês. Em seguida, não tem como fugir. Se o Corinthians passar pelo América, é clássico, porque ou é Palmeiras ou é São Paulo. Contra o Palmeiras talvez seja um clássico mais difícil, pensando no momento do Corinthians. E contra o São Paulo eu não vou falar nada, porque o último jogo lá na Neoquímica Arena, ele ainda é muito recente, né? Então ainda fica aquele sentimento de injustiça. Grêmio e Bahia, como eu falei, para mim é o confronto mais desequilibrado das quartas, então eu acho que aqui vai dar Grêmio. Flamengo e Atlético é um dos confrontos também mais interessantes de assistir, mas não sei. Coloca aqui nos comentários para mim qual que é o confronto que você acha que é o mais interessante, qual você acha que vai ser o mais emocionante. E também, pô, já coloca aqui para mim quem são os 4 times que você acha que vai passar para a semi, coloca para mim também quem você acha que vai ser o campeão. Lembrando que depois que esses confrontos passarem, ou quando for um pouquinho mais perto, eu volto aqui no canal pra gente falar um pouquinho melhor. Com certeza, isso eu garanto, com certeza, o sorteio da semi vai ter vídeo aqui pra gente comentar, também comentar como foi esses jogos das quartas de final. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo e um grande abraço.